Senhoras e senhores, estamos iniciando mais um programa Roda de Conversa no dia 7 de outubro de 2014. Estamos com a nossa equipe completa para os assuntos que todos vamos discutir, assunto no âmbito local, regional e especialmente voltado ao Estado e ao país em relação à última eleição. Boa noite a todos, nos acompanhem, por favor, os nossos ouvintes na lagoafm.com.br, os nossos telespectadores na lagoatv.com.br e lagoatv.net. Estamos num período pós-eleição. Os ânimos estão agitados, as pessoas estão excitadas. E por isso estamos aqui com o nosso programa Roda de Conversa, buscando resolver e solucionar alguns problemas que ainda não foram resolvidos, né? Porque o nosso programa tem essa característica, resolução dos problemas. Ney Godinho, boa noite, tudo bem? Boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. Boa noite, Laura Helena. Boa noite, Vitor. Boa noite, companheiros de mesa. Boa noite aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes da Lagoa FM. Altair, boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da mesa. Boa noite aos ouvintes da Lagoa FM e também os nossos telespectadores daí da Lagoa TV. Nas pontas, Rogério Grigol. Boa noite pessoal. Tudo certo, Rogério? Tudo tranquilo. Felipe Zonta. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião. Então, a nossa equipe de apoio, o Júnior e o Thiago, obrigado. Hoje não está o Robertinho aqui, que esteve conosco semana passada, não sei porque não estava aqui hoje. Altair, começo contigo, porque você está à minha esquerda. Talvez seja um simbolismo, Rogério Grigol, ou não. Tá. Interpretem do jeito que quiser, né? Altair, a tua leitura, eu sei que você efusivamente, incisivamente, tecnicamente já falou domingo sobre tudo isso, mas as nossas eleições, passados 2 dias, quando as coisas começaram a tomar como é que se diz na política? As pessoas começaram a se manifestar a favor de um, a favor de outro, alguém não se manifestou a favor de ninguém. Como é que é a leitura hoje, 48 horas depois do resultado do pleito no primeiro turno? Bom, eu acho que primeiro ainda o calor está intenso da eleição, que até uma análise muito mais aprofundada, ela ainda é prejudicial, né? Em que pese ter passado já 48 horas do pleito. Mas o importante que eu registro é que a eleição de domingo no Rio Grande do Sul, ela trouxe um fator novo, né? Uma surpresa, quem sabe, para a eleição. Enquanto nós vimos ao longo de toda uma campanha política 2 projetos se degladiando, e eu não vou dizer 2 projetos, porque logo vou falar sobre o que eu penso a respeito disso, 2 pessoas se degladiando, porque não se discutiu o projeto nessa campanha de primeiro turno, se fugiu do debate sobre isso, a questão ficou muito mais nas questões de cunho pessoal, deixar e esqueceram, quem sabe, que tinham outros candidatos com potencial eleitoral muito grande, vindo aí de uma força política extremamente organizada no Rio Grande do Sul inteiro, e que quando convocado, né, veio à rua e o sentimento foi tomando conta. E eu lembro que para muitos eu dizia, no programa passado ainda, nós estávamos há uma semana, olha que está chegando, essa história do tal de Sartorão da massa está pegando, a gurizada está falando muito, e efetivamente o resultado está aí, uma surpresa bastante grande. O cidadão consegue em 60 dias de campanha sair de 4% e ser o primeiro colocado no Rio Grande do Sul. E a nível federal, a nível nacional também, né? Não surpresa, mas um quadro que se mudou muito rápido, drasticamente, colocando todas as pesquisas de opinião pública numa vala comum. Afinal de contas, dá para acreditar na pesquisa? Nós falamos aquele dia que a pesquisa representava um momento, mas será que é tão grande essa mudança que num sábado à noite o maior instituto de pesquisa do Brasil indica que no Rio Grande do Sul um empate técnico de 29 e em menos de 10 horas depois, na verdade, isso aí aumenta consideravelmente. É um assunto para se discutir. Então, eu acho que ainda é muito cedo para analisar profundamente a questão eleitoral. Mas o quadro está se desenhando, né, com 2 forças aqui no Rio Grande do Sul, que já tiveram em outros frontes há muito tempo, aí, de opiniões extremamente divergentes, né? Inclusive, é o único partido, praticamente, de que não teve no poder nesse mandato, que foi o PMDB, e conforme disse o Sartori num debate, atendendo um pedido do governador Tarso Genro, que diz, não, converso com todos, menos com o PMDB. E agora está aí colocado na mesa essa discussão. Então, acho que realmente é uma eleição que vai ser muito empolgante e tomara que seja interessante. Eu falo interessante, Vitor, quando nós pudermos discutir
projetos para o Rio Grande. Se nós ficar falando do passado do candidato A, do candidato B ou dos partidos políticos, nós não vamos apresentar nada de novo. E todo mundo que está na política tem alguma coisa para explicar. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Rogério Grigol, qual é a tua leitura sobre tudo isso? Eu acho que isso que o Altair até colocou a respeito das pesquisas e dos erros, eu acho que até para nós fica difícil agora fazermos um comentário, porque eu lembro que nós aqui comentamos que nós tínhamos prática, que era quase uma unanimidade, que nós teríamos 2 mulheres. Disso nós tínhamos certeza, só não sabíamos a posição de uma para o segundo turno. E como o Altair falou, do Sartori, nós aqui no programa terça-feira nós comentamos que achava que não ia dar tempo para ele subir. Eu apenas discordo do Altair essa história de militância. Eu não vejo militância hoje de partido nenhum. Quem são os militantes do... Não, eu acho que assim, ele cria uma onda e que o resto da população veio atrás. E eu acho que ele conseguiu, mas não por... Quem fez campanha para o Sartori aqui em Lagoa? Pô, prova os votos que ele fez aqui. Quase nada. Né? Quem fez campanha, por exemplo, para o Tarso Genro? Era alguém que talvez tivesse algum interesse. E não fez voto em Lagoa também. Que um cargo de confiança. A própria votação da Ana Amélia é um caso diferente, porque ela era daqui, então aí ela trazia essa história de nós estarmos votando em alguém que é da nossa cidade, mas senão, não vejo militância, é uma onda e vai, e quando vira para um lado não tem mais o que ataque. Isso aí já aconteceu várias vezes. E assim, eu acho até não sei se entra já nessa pauta aí, o PP, que é o partido da Ana Amélia, assim, que eu acho que era a oportunidade que eles tinham para voltar no poder, era agora, que eles tinham um nome, que era um nome que a princípio não tinha problema nenhum, e agora, se eu não estou enganado, desde 1982, quando o Jair Soares foi a vez que o PP nunca elegeu um governador no estado, ele faz uma votação enorme com deputados federais, mas ele não consegue, né? E quando parece que tem a oportunidade, que seria essa vez que a impressão dava que ia, não foi. Olha, eu com relação a essa questão, eu me traz muita estranheza e uma surpresa muito grande com a votação dita nas pesquisas e com a votação real do candidato José Ivo Sartori. Eu não acredito que ele, em uma semana, tirou 20% de votos para chegar a 40%, ou seja, 21, 22 e Era 23%, tinha 17%. Para chegar a 40% dos votos e ultrapassar. E o que mais causa estranheza ainda é que a votação do Tarso real e das pesquisas é a mesma. Né? Então isso me traz uma perplexidade muito grande, porque eu acho que pesquisa é estatística, se ela for bem feita, confere o resultado, e eu não acredito que um candidato consiga fazer tamanha façanha. Posso estar enganado, é uma opinião extremamente pessoal minha, mas me deixa uma estranheza muito grande essa questão, de como pode ter ocorrido isso, sabendo que no dia da eleição, pesquisa de urnas dizendo que a votação estava empatada. Boca de urna. Boca de urna, né? Então, fica difícil você fazer uma análise, até porque a gente não sabe o que ocorreu, como foram feitas essas pesquisas. Enfim, estão registradas no Tribunal Regional Eleitoral. Eu acho que o que falta aí, na verdade, é uma atuação um pouco mais técnica dos órgãos de fiscalização desse tipo de pesquisa de opinião. Mas porque se a pesquisa é uma estatística e existem critérios científicos para se chegar a uma pesquisa bem feita e que gere um resultado enfim, correto para aquele dado momento, enfim, pesquisa de boca de urna não é aquilo, mas de 3 dias antes tem como se fazer uma pesquisa bem feita e chegar a esse resultado. Sério, técnico, enfim. Eu acho que está havendo uma falha na fiscalização, né? Está havendo uma chancela simplesmente. Registrou a pesquisa, ninguém olha, ninguém impugna, ninguém faz nada, e aí o cara faz o que quer com as pesquisas, ninguém fiscaliza, enfim. E nós temos órgãos de fiscalização para isso aí, que
recebem muito bem, obrigado, para que façam essa fiscalização. Acho que tem que haver alguma reação desses órgãos de fiscalização com relação a isso. Não pode deixar que isso aconteça dessa forma. Ney, pesquisa na pauta? Eu gostaria de fazer primeiro um breve comentário sobre as eleições, que no meu caso, e acredito que é no caso de muitos brasileiros, talvez uma grande parte, essa campanha não me empolgou. Eu fui votar porque eu tinha que votar, mas não me senti empolgado, e eu sou um cara que gosto de política, realmente sempre gostei, acho não tenho certeza, a política é extremamente importante porque ela dirige nossas vidas e nosso destino, né? Quanto às pesquisas, eu até me sinto feliz um pouco com isso, porque eu sou meio contra a pesquisa. Eu acho que pelo menos nos últimos dias não devia ser divulgada a pesquisa, porque eu acho que ela influencia muito, e influencia de uma forma negativa. É a minha opinião. Mas eu fiquei muito feliz porque eu acho que elas estão desmoralizadas a partir dessa eleição. Elas vão demorar muito tempo, mas vão demorar muito tempo para ganhar a credibilidade que elas tinham antes, né? Agora, eu fiquei esses dias todos depois das eleições tentando entender o que aconteceu, que acredito que todo mundo, todo o indivíduo que pensa politicamente, fica tentando entender como que eles erraram tanto, né? Porque a de boca de urna foi um erro absurdo. A de boca de urna não pode errar, a pesquisa de boca de urna não tem como errar. Só que realmente aconteceu fatores, eu vou colocar aqui, que pesquisa nenhuma vai pegar, que é a minha opinião, não que isso seja decisivo, mas que pode ter influenciado muito, pode até me chamar de louco, né? Amanhã de manhã nós teremos um eclipse lunar em lua cheia, e em Áries, que horas é, Ney? 7 e pouco da manhã. Não, é da manhã. É Áries? É em Áries. E essa... Dos nossos, Ney, dos nossos. Exatamente. E este fator, esse movimento desorienta tudo. As pessoas não acreditam, mas é real isso. Uns dias antes e uns dias depois nós vivemos essa influência. Para mim foi essa onda aí, tu me entende, que então, entendeu que... Quer me dizer que daqui a 20 e poucos dias, quando tiver eleição, não vai ter mais isso? Tem dia 23, tem eclipse solar. Mas isso é estratégia, Rogério Grigol, isso é estratégia. Então, você veja bem, o Ney diz que as pesquisas não influenciam, né? Aliás, influenciam. O resultado deu esse. Não, a pesquisa não capta isso. Elas não captou o movimento da onda. Então, para aí, que aqui... Eu digo que sim, mas amanhã por quê? Porque estão desorientados o pessoal que saiu do pleito. Não, então a onda, vocês não me entenderam o raciocínio. Então, a onda, quando algumas pessoas começam a pensar no sentido, as outras pessoas captam isso, porque isso está, entendeu? E todo mundo vai, todo mundo pega a onda e vai. E é por isso que eu perguntei já se no dia 23, 24 vai haver isso de novo, né? Tem uma solar, mas... a solar não influencia diretamente sobre nós. Nem precisa ter muita intensidade, né? Diretamente como a lunar. A lunar, ela realmente influencia-nos muito. Né? Aconteceria como aquele fenômeno dos 100 macacos? Exatamente, é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Então, mais ou menos por aí, né? Porque como diz assim, nesse momento, pro lado que a onda vai, leva, né? Se um macaco incomodou muita gente, 100 macacos vai incomodar muito mais. E um caminhão. Então, a questão é das pesquisas, eu acredito que elas vão demorar muito tempo para ser recuperadas desse baque, aquela levada. Mas eu vou dizer uma coisa, Rogério Grigol, só me permito, por favor. Sim. Eu vou te dizer mais uma coisa, Ney. Vai sair uma pesquisa amanhã, uma pesquisa depois da manhã, e todo mundo vai ficar de olho, todo mundo vai ficar preocupado, todo mundo vai ficar nervoso, todo mundo nervoso, que eu digo no bom sentido, né? Na expectativa. Mas o povo precisa disso, cara. Mesmo desacreditando, Ney, e essa é uma leitura que eu faço. Contigo. Mesmo o povo desacreditando, o povo vai ficar preocupado. Se sair uma pesquisa, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, o povo vai ficar louco. Tá, mas Ney, eu só vou te dizer assim, tu disse que a pesquisa influencia, mas influencia no quê se elas deram tudo errado? Onde que está a influência da pesquisa? Não, mas elas dirigem um pouco, só que essa vez aí houve fatores que quebrou isso, porque tudo se quebra um dia. Esse ano, esse momento quebrou esse fator. Esse movimento aconteceu que a pesquisa nenhuma é capaz de detectar essa onda, entende? Então, a onda vai pro lado que o povo tendeu, algumas pessoas tenderam, foi a grande onda, maioria. Então é um rebuliço. Com certeza absoluta.
Com certeza Então é o seguinte, absoluta. o sujeito que é um candidato que trocado não de tem ideia, muita né? perspectiva de eleição, ele tem que se candidatar nessa época dessas ondas aí e torcer para que isso vire pro lado Que dele. a onda venha pro lado dele. Ele vai ganhar a eleição. exatamente. Mas é que raramente... Aí tem os eclipses, essas coisas aí, tu prevê com bastante Não, antecedência. Rogério, não, isso é uma coisa séria? Sim, sim. Isso é uma coisa séria? É que raramente vai acontecer outra eleição que se tenha um eclipse praticamente no dia da eleição, a 3 dias da eleição. Mas aí pode ter uma explicação para... Nesse nível, viu? Eu tô falando do eclipse lunar em lua cheia, né? Que é diferente das outras, né? Totalmente diferente. É Pra quem potencializado. Exatamente. Claro que aqui é uma tragédia, mas quando é que aconteceu a tragédia da Botkiss? Era uma noite de lua cheia, né, gente? O 11 de setembro. Vamos começar a puxar. Exatamente. A lua cheia, ela faz isso. As pessoas que observam isso sabem, né? O que eu conheço da lua cheia, muito embora eu vamos dizer É o que eu Ivá não- pra eu lua não cheia. tenho conhecimento técnico para poder Astrológico. entrar num assunto astrológico desse, mas assim, entendo que tem uma influência muito grande, né? Mas o que eu conheço da lua cheia é que é bom para pescar. Né? Então, se alguma coisa, e já olhei no aquário, às vezes, na lua, quando se tem época na semana da lua cheia, os peixes andam muito mais do que em outras épocas. E lua Então, cheia... há efetivamente uma influência. Agora, se há nos peixes, também pode haver nas pessoas. Né? Há Porque nas vocês lembram, mulheres, né? quando tem filhos, se há nas mulheres, quando engravidam, quando ficam, a criança nasce quando no passe de lua. E os animais também. Né? E antigamente os médicos não tinham outros recursos, a não ser se valer desses recursos para projetar alguma coisa. Então, como eu não falei até agora, me dão licença, né? Laura, eu tu tem acho todo o que tempo. Não é muito tempo, que eu preciso apenas para dizer que quem não vai para o segundo turno é o Ibope, né? Porque foi um horror. Verdade. Quem não vai para o Boa segundo lembrança. turno é o Ibope. E eu acho assim que era tão bom quando não tinha certas coisas. É bom porque a tecnologia nos ajuda demais. Olha a rapidez com que se apuram as coisas. Que perdeu aquela ainda tem emoção, tempo de né? sofrer, né? Não, isso aí, olha, Não dá mais tempo olha, de sofrer, eu não né? vou comparar, mas Você esses lembra uma dias... eleição lá no Olha, colégio? lá Felipe, embaixo? se lembra uma vez, você era muito pequeno, eu sou bem mais velha que você, mas mal experiente, comparando... mais experiente. Não era Pô, menor, Felipe, ainda? O Felipe era menor? ainda, O pior é. que era. Concurso de Miss, vamos amaciar o negócio. Concurso de Miss era aquele glamour, era aquela coisa, as mocinhas dando tchau e tal. E demorava um monte, a gente ia dormir muito tarde, assim como as eleições, né? E agora não tem mais nem graça. Você coloca as projeções ali, é tudo eletrônico e essa foi fora, caiu, acabou. Entendeu? Então, existe pesquisa de boca de urna em concurso de Miss de boca também. taipava. E assim, isso aí. Na primeira- então, a primeira o eleição- que eu acho no meu pensamento é que o Ney está certíssimo quando ele diz que vai demorar muito tempo para a gente voltar a acreditar nas pesquisas, e ainda mais, vai levar muito tempo para se criarem novos líderes, que é o que eu disse a semana passada. E disse e repito, o que nós não temos é opções decentes a nível do que se precisa esse Brasil, do que precisa esse Rio Grande. Que os candidatos estão muito preocupados em atacar uns aos outros e não apresentam coisas concretas, projetos concretos. E nós aqui, nós ficamos lá no fim da corda, como diz meu amigo Jorge Machado, nós ficamos na arrebentação. Quem sofre mais somos nós, quem sofre mais é o povo. Que bom que consigam fazer o que querem, mas que ajeitem as coisas. Porque ficarem atacando um ao outro aí... Eu acho, se tu me permites, Laura... Quem é que vai te permitir? Tu se mete sempre. Mas eu me meto. Né, se tu me permites nessa questão... Não, mas o Altair tá falando isso porque domingo ele tomou conta aqui da rádio também. Cansou, nós temos que ir embora. Ele está sendo um pouco modesto aqui, né? Porque ele tomou conta Sempre me domingo. disseram que o ciúme do homem é pior que existe. E aí o seguinte, né? Me voltando àquilo que tu vem falando, né? O que acontece? A Anamélia foi à lona por 2 assuntos que iniciaram e foram colocados, que acontece todo dia. Nos processos, e o outro é CC para cá, CC para lá. Uma coisa que lá naquela época era muito mais normal, que eu concordo plenamente com a manifestação dela, e essa do processo. Eu não concordo. E essa do processo. Essa do processo. Eu não vou. Tem 2, Felipe, 3 vereadores. Felipe, São eu não vou discutir isso contigo, Né? porque eu acho o seguinte, eu estou falando
Não da Ana Amélia, eu estou falando do projeto pessoal dela, que não existiu. Ela não tinha projeto pessoal, ela foi convocada. Ela foi uma guerreira que foi convocada. Agora, mérito, por que ela não foi eleita ou por que ela Não, poderia o que eu ser? o que eu quis te dizer é o seguinte, que nós temos que melhorar também não é as lideranças, nós temos que melhorar a forma de analisar certeza. as questões. Com Porque certeza. assim, um fato que acontece todo dia num processo judicial, onde se instaura um processo em razão do inventário e nenhum dos herdeiros coloca na sua declaração de renda aquela parte que vai ficar para ela, só vai colocar quando o processo... Com certeza, você é advogado, imóvel sabe vier, disso. Então, vier a ser partilhado. nós estamos chegando a uma conclusão, quando nós estamos falando e abordando essa questão, que a senadora Ana Amélia, de repente, não foi muito bem sucedida, em função que 2 críticas pesadas vieram contra ela. Sim. E onde está a culpa de tudo isso de que você está colocando? E eu dizia isso aqui para o Rosalino, que estava aqui outro dia. O Rosalino conseguiu explicar aqui nessa mesa, didaticamente, toda essa questão do inventário da terra, da fazenda em Goiás, não sei aonde. Mas, infelizmente, a senadora não conseguiu explicar. Ela demorou Na para opinião explicar. pública. Ela demorou. Acho Uma que coisa que hoje ela- chegou a explicar. a não conseguiu demora, explicar. a demora, Mas a ela demora. Altair, outra será coisa, que ela não conseguiu explicar? Ou nós, como cidadão, deveríamos saber que aquilo ali é uma coisa normal? Sim, mas nós sabemos. Felipe, vou só dizer uma coisa Não, para nós você. somos como Concordo, cidadãos, claro. as pessoas, todo mundo já teve inventário na sua família. E se não teve, vai ter. Vou dizer assim para vocês, é pensar, eu acho assim, ó, imaginar que a Ana Amélia perdeu a eleição por causa dessas 2, eu não acho Não. bobagens isso, sabe? É 2 questões pessoais aí que ela tiraria de letra e dá uma explicação e tirou. Tem denúncias muito mais sérias que os caras publicam, que dizem, que fazem e que não colam. Agora, 2 bobagens. Ela perdeu, e se continuar se iludindo achando que perdeu a eleição por causa dessas 2 bobagens, vai perder 300 eleições. É ou não é? Concordo. Mas foram os fatores decisivos Altair, pra Felipe, não foi. começar a dar a baixa Nós dela. aqui no programa um dia dissemos, ela saiu com 36% dos votos, Só ela cai. está no limite. Só cai. O Altair falou isso, eu não estou enganado. Só cai, tudo bem, mas não nesse percentual. Felipe, e nem tinha Ou então surgido ela essa não história. tinha esse percentual, é aquilo que eu disse. Não, nas acredito pesquisas, que tinha. E se chegou a isso? Mas é uma coisa aqui, mudando um pouco, acho que o rumo da conversa, continuando política, mas mudando um pouco, eu acho que está muito claro, e os políticos não vão entender isso, porque, infelizmente, eu já perdi essa esperança, mas se os políticos conseguissem fazer uma leitura depois desse pleito, não agora, daqui a uns tempinhos, eles vão perceber que o povo está percebendo que esse tipo de política se extinguiu. É um tipo de política que não existe mais. É urgente, é urgentíssima uma reforma política, é urgente uma transformação na maneira de se fazer política, porque essa maneira aí, eu não sei, nós tivemos 30% entre nulos e brancos, dá praticamente 30%, é um terço da população. 30%? Se você somar tudo, dá 27, 28, 29, 30%. É um absurdo isso, então isso prova e demonstra claramente que o povo simplesmente vai votar porque é obrigado a votar. A política Não é obrigado, né? O problema é que a diferença daqui dos mas Estados Unidos é que aqui deveria eu vou ser... discordar de ti, porque assim, ó, lá na Assembleia do Lagoense só vai 10%, na Assembleia do Comercial vai 10% dos associados, a sociedade não quer participar. Não. Nós temos que parar de tapar o sol com a peneira. Se não tornar obrigatório, não vai ninguém nas urnas, entendeu? E aí fica todo mundo falando do político, diz que os políticos são o retrato da sociedade. Os políticos são o retrato da sociedade, nós temos que parar de tapar o sol com a peneira. Eu acho que... Desculpa. Só um minutinho, enquanto a Laura falou aqui, eu já falei isso e eu vou repetir, nós não temos lideranças porque lá nas oficinas, que é onde se começa, nos grêmios estudantis, não se tem mais política. Eu já falei isso e volto a repetir. Enquanto os colégios no nosso país não reativarem os grêmios estudantis, aonde nascem os líderes, é a oficina, é a fábrica de se fazer líder. Se formos esperar o sujeito se formar no 3º grau para daí começar a fazer política, aí é muito tarde. Eu acho que aí já não temos, dificilmente vai surgir grandes líderes. O Lazier Martins se transforma num senador da República pelo Rio Grande do Sul e acho que nunca foi presidente de uma cancha de bocha. Pois é. Quem está me ouvindo aí, que mora aí num bairro, que tem uma capela no interior, sabe que é isso. Nunca vi dirigir disso. E aí vence num senador Pedro Simão, tudo bem, com a idade, com os problemas que tem, que não era mais candidato. senador do Olívio Dutra, que tem uma trajetória em termos de política né? É isso aí. monstruosa, histórico, dirigente sindical, E governador. aí, vamos ser, por que elegemos o Lazier? Microfone. Agora eu digo elegemos por quê?
Não interessa mais Sim, se lógico, eu com votei ou se certeza, eu é o não votei. nosso senador. A sociedade elegeu o nosso senador. E fora aqueles Entendeu? que foram pescados, né? Que fizeram 9 mil votos, como por que aquele fizemos de isso? Nova Prata. Eu havia notado que o médico de Nova médico Prata de Nova se elege Prata. com 9 mil votos. 9 E aí mil nós votos. É o ficamos... sistema. Aí nós ficamos vendo a questão, é o sistema. Aí nós ficamos pensando, a reforma política. Aí nós ficamos Mas e pensando, daí? o voto na lista. Pessoal, nós estamos votando na lista. É. Com certeza. Porque nós estamos votando o quê? Não estamos votando na pessoa, nós estamos votando num partido, numa coligação. E a soma do partido desse médico aqui do Nova Prata que fez 9 mil votos atingiu 121 mil votos no total e deu uma vaga Em pra ele, 97 mil que não foi eleito. que não foram eleitos. Do mesmo partido dele. Ah, Meus amigos, E ele com 9 mil. 21 horas e 30 minutos. Vamos fazer um intervalo que já passou do tempo para nós fazer o nosso primeiro intervalo. É bem rapidinho, já voltamos.